Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas informações básicas sobre o ESUS APS, sobre o ESUS Território. Informações essas que vocês devem saber de cor e salteado, pois são informações básicas para o desenvolvimento das atividades de vocês. Tá? Como vocês sabem, existem dois cadastros, que é de responsabilidade do agente comunitário de saúde, que é o cadastro domiciliar e o cadastro individual. No cadastro domiciliar, então, são registradas todas as informações do domicílio e também é registrado o número do cartão nacional de saúde do responsável pelo domicílio. E no cadastro individual são registradas as informações do indivíduo e também é registrado o número do cartão nacional de saúde do responsável pelo domicílio onde o cidadão reside. Tá? Então, o cidadão que não é responsável pelo domicílio, ele não possui vínculo direto com o domicílio. Tá? O que determina que ele reside nesse domicílio é o número do cartão nacional de saúde do responsável pelo domicílio. Vai constar no cadastro individual dele e no cadastro do domicílio. Tá? Então não tem nenhuma informação no cadastro do domicílio que ele reside ali e nenhuma informação no cadastro do individual do cidadão que ele reside nesse domicílio. O que vai determinar isso é o CNS do responsável pelo domicílio. Esse cidadão que também não é responsável pelo domicílio, ele não possui vínculo direto também com os demais integrantes da família. Tá? O que define que eles são uma família é o número do cartão nacional de saúde do responsável pela família, que vai constar no cadastro individual desse cidadão e também dos demais integrantes da família. E no cadastro do responsável familiar, responsável pelo domicílio, vai constar a informação de que ele próprio é o responsável pelo domicílio. Entendendo bem essa lógica, vocês vão conseguir resolver todos os problemas de inconsistências de cadastro. Tá? Vocês podem estar verificando as inconsistências de cadastro de vocês lá no ESUS APS, através do relatório de cadastro territorial. Lá tem uma abinha escrito inconsistências, ali você consegue emitir o relatório de inconsistências. Tá? Uma inconsistência bastante comum é cadastro individual sem responsável familiar cadastrado, ou seja, o cadastro do indivíduo possui um CNS de responsável familiar incorreto. O CNS do responsável familiar foi cadastrado incorretamente. Então, vai tornar o cadastro dele inconsistente. Outra inconsistência comum é o domicílio que não possui o cadastro, o responsável cadastrado. Tá? O CNS do responsável pelo domicílio foi cadastrado incorretamente ou não foi cadastrado. Então, torna o cadastro do domicílio inconsistente e também acaba tornando inconsistente os cadastros individuais vinculados àquele domicílio. Então, como o domicílio está com o cadastro do responsável inconsistente, aquele responsável, o cadastro individual do responsável, também vai estar inconsistente, porque ele não vai ter um domicílio válido. Tá? Então, vai tornar também um cadastro do responsável daquele domicílio inconsistente. E também os demais integrantes da família, porque os demais integrantes não possuem vínculo direto com aquele domicílio. O vínculo é feito através do responsável domiciliar. Se o responsável domiciliar não tem um domicílio, então os demais integrantes da família também não vão ter. Então vão ficar com o cadastro individual inconsistente também. Outra questão importante é que os cadastros individuais e os cadastros domiciliares, eles são vitalícios, tá? Depois que você cadastra, eles ficam eternamente no sistema. Tá? Não é que nem a visita domiciliar, que você preenche uma ficha diferente para cada visita. Então, caso você esteja usando o ESUS Território e não encontre o cadastro de um indivíduo que vocês sabem que já cadastraram, vocês não podem cadastrar de novo. Vocês vão estar duplicando aquele cadastro. Tá? Primeiro vocês têm que ir lá no ESUS APS, verificar se o cadastro desse indivíduo não está inconsistente, ou se alguém não alterou a área, a microárea desse indivíduo. Se alguém alterou a área, a microárea daquele indivíduo, ele vai ficar com uma área diferente da sua, aí não vai aparecer mais no ESUS Território para você. Tá? Então, e se você cadastrar novamente, você vai duplicar, então você vai duplicar também o seu problema, porque você tinha antes um cadastro consistente, agora você tem dois cadastros inconsistentes. Tá? E além disso, você vai gerar diversos outros problemas. Porque o profissional de saúde, quando for atender esse paciente, se ele puxar um cadastro, que é uma cópia de outro cadastro, esse cadastro, o prontuário desse cidadão vai estar vazio, primeiramente, e em segundo, que ele vai registrar um procedimento
num prontuário diferente do cidadão, num outro cadastro do cidadão. Então, o registro clínico desse cidadão vai ficar fragmentado, vai ficar parte registrada num cadastro, parte em outro cadastro, e vai gerar diversos problemas. O que ocorre bastante também é um profissional então registrar as informações em um dos cadastros e numa vez posterior abrir outro cadastro do paciente e achar que aquela informação que ele registrou anteriormente sumiu, achando que é um erro do sistema, quando na verdade ele registrou num cadastro diferente, numa cópia do cadastro daquele paciente. Então, sempre que você duplica cadastro, você vai gerar diversos problemas. A mesma coisa serve para o cadastro domiciliar. Se você não encontrar no ESUS território cadastrado novo, você vai estar duplicando aquele cadastro. E vai gerar também diversos problemas. Agora, como já existem diversos cadastros duplicados, tanto os cadastros individuais quanto os cadastros domiciliares, para resolver esse problema você vai ter que fazer da seguinte forma: os cadastros individuais você não vai poder usar aquele cadastro duplicado para cadastrar um novo paciente, tá? Esse cadastro, como existe o prontuário do paciente, o registro clínico, então você vai ter que unificar esses cadastros para que esses prontuários também sejam unificados. Você vai ter que usar a ferramenta própria do sistema do ESUS para estar unificando esses cadastros. Aí você vai lá, procura lá o cadastro lá na opção de cidadão e unifica esses cadastros. Já no caso do cadastro domiciliar, como não tem registro clínico, você pode estar reciclando esse cadastro. Ou seja, você pega a ficha do domicílio que está duplicada, exclui todas as informações, né, relativas àquela família que está cadastrada ali, né, em duplicidade, e utiliza esse cadastro para cadastrar um outro domicílio. Tá? Inclusive, como já tem muitos cadastros duplicados no sistema, é importante que vocês não gerem novas fichas de cadastro domiciliares. Sempre utilizam uma ficha que está duplicada, porque assim as fichas que estão duplicadas elas ficam ali no sistema, poluindo o sistema e também aumentando o risco de equívocos, né? Onde o profissional pode, ao invés de registrar informações no cadastro correto, estar registrando as informações numa duplicata. Tá? Outra coisa, então, como vocês sabem, quando vocês cadastram os cidadãos e cadastram os domicílios, vocês atribuem a eles a sua área, sua microárea, né? E quando vocês alteram de área e microárea no CNES, até foi o que aconteceu recentemente com a criação de novas equipes, alguns agentes comunitários de saúde precisaram ser realocados para essas novas equipes. Quando você sincroniza o aplicativo ESUS Território, você vai zerar os registros no seu aplicativo. Por quê? Porque as famílias, os indivíduos e os domicílios, eles vão continuar na área e microárea antiga. Eles não vão migrar automaticamente com você para a nova área e microárea. Tá? Então, quando você sincronizar o ESUS Território, você vai passar a ver todos os indivíduos, todos os domicílios da sua nova área e microárea. Se não tiver nada cadastrado, vai ficar zerado. Tá? E se você ainda é responsável por esses cidadãos, por esse domicílio, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no ESUS APS e atualizar o cadastro desses cidadãos e desse domicílio, para que você, quando sincronizar o ESUS Território, apareça novamente esse domicílio e também esses cidadãos. Tá? Então, para ficar igual a você na mesma área e microárea, para aparecer lá no ESUS Território. Outra situação que pode ocorrer, onde pode sumir cidadãos de vocês lá no aplicativo ESUS Território ou sumir domicílios, é quando outro agente comunitário de saúde, às vezes para cobrir uma férias sua ou às vezes para cobrir uma licença médica ou por qualquer outro motivo, visite os seus cidadãos e acaba atualizando a ficha de cadastro desses cidadãos ou do domicílio. E quando ele faz isso e não altera o cabeçalho da ficha,
Porque o cabeçalho da ficha ela é preenchida automaticamente com as informações de quem está preenchendo. Então, quando esse ACS está cobrindo ali as suas férias, por exemplo, atualiza o cadastro desses cidadãos e desse domicílio e não altera o cabeçalho, ele vai estar atribuindo a área dele a esses cidadãos e a esse domicílio. Tá? Então, vai atribuir a área dele ali. Ele não alterou o cabeçalho lá da ficha. Então, quando esse ACS sincronizar novamente o ESUS território, ele não vai ver mais os cidadãos e esse domicílio, porque esse ACS aqui atualizou e manteve lá no cabeçalho a equipe dele. Ou seja, ele vai vincular eles, cidadãos e o domicílio, à área dele. Então, para você que está iniciando agora o uso do aplicativo ESUS Território, primeiramente você vai precisar preencher o endereço do servidor aqui no aplicativo, na tela inicial, o seu CPF, a sua senha, que é a mesma do ESUS APS, a sua microárea e depois clicar em sincronizar. Ao clicar em sincronizar, você vai trazer os dados do ESUS APS para o ESUS Território. Inclusive, antes de fazer a sincronização pela primeira vez, é importante que você faça 2 processos antes. Você emita no ESUS APS o relatório de inconsistências de vocês, pois primeiro vocês vão precisar resolver todos os cadastros inconsistentes de vocês, pois esses cadastros eles não migram para o ESUS Território. Tá? E também vocês vão precisar emitir o relatório do cadastro territorial. Tá? Lá no relatório do cadastro territorial, no ESUS APS, tem lá o filtro de área e microárea. Então, quando você vai emitir o relatório, você vai visualizar no relatório todos os domicílios da sua área e microárea, assim como todos os cidadãos da sua área e microárea. Então, você vai precisar verificar se não está faltando nenhum domicílio seu e se não está faltando nenhum cidadão seu. Se estiver faltando, como vocês já vão ter resolvido as inconsistências e esses cadastros então não vão poder estar na inconsistência, porque vocês já resolveram todas elas. Então, a outra possibilidade é que nesses cadastros estejam configurados, cadastrados outra área ou outra microárea. Tá? Se não está aparecendo no seu relatório, é porque alguém alterou essa área desse domicílio ou desse cidadão ou a microárea e não está aparecendo para você. Então, você vai ter que entrar lá no cadastro domiciliar, né, desse domicílio, ou lá no cadastro do cidadão, no cadastro individual, para verificar a área e microárea que está cadastrada lá, para ver se é a mesma que a da sua. Se for diferente, você vai ter que retificar, alterar essa informação, porque obviamente só migra para o seu ESUS Território os cadastros que são da sua área e da sua microárea. Tá? Então resolva esses problemas primeiro, antes de fazer a sincronização, para já trazer os dados todos corretos e completos aqui para o ESUS Território. Feita a sincronização, você já vai poder utilizar o ESUS Território. Tá? Então você já vai poder registrar suas visitas, já vai poder atualizar cadastro sempre que necessário. E fazendo esses processos, esses registros, você vai estar gerando dados novos no aplicativo. Tá? Então, gerando esses dados, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar sincronizar para que esses dados também migrem para o ESUS APS. Tá? Essa sincronização é importante que ela seja feita diariamente, tá? Porque o ESUS Território ele não envia automaticamente as informações para o servidor do Ministério da Saúde. Quem faz o envio lá para o servidor do Ministério da Saúde é o ESUS APS. Tá? Então, quando você sincroniza o ESUS Território, você envia os dados que você gerou ali no ESUS Território para o ESUS APS, e o ESUS APS, toda meia-noite, ele faz o envio dos dados lá para o Ministério da Saúde. Tá? E enquanto esses dados não são enviados para o Ministério da Saúde, tá, eles não constam lá nos relatórios de produção e tudo mais. Então, é importante que vocês façam esse processo de sincronizar diariamente. Outra questão também que é importante para que vocês sincronizem todo dia é que se vocês não sincronizar, vocês podem estar correndo o risco de perder esses registros caso tenha algum problema no tablet.
Tá? Já ocorreu de um ACS ficar um mês sem sincronizar, dar problema no tablet e esse agente perder a produção de todo aquele mês. Tá? Então é importante que vocês façam a sincronização diariamente. Outra questão importante, vocês não podem estar gerando dados em uma das aplicações, né, dados novos, e sem sincronizar, você gerar dados novos também na outra aplicação. Tá? Porque quando vocês forem sincronizar, o sistema não vai saber o que fazer com essas informações. Tá? Porque você gerou dados novos em uma das aplicações, né? Você atualizou lá uns cadastros lá nos seus territórios, por exemplo, ou registrou uma visita domiciliar aqui no SUS território, e depois, sem sincronizar, você veio aqui no SUS APS e também atualizou um cadastro. Tá? Então você gerou dados novos lá no SUS território, gerou dados novos lá no SUS APS, só depois sincronizou. Tá? Aí você vai acabar perdendo essas informações que você registrou, tanto no SUS território quanto no SUS APS. Para quem está iniciando agora, também é importante saber que o SUS território ele organiza as informações de vocês, dos cadastros de vocês, dentro de uma certa hierarquia. Né? Primeiro você vai visualizar o nome das ruas de vocês. Tá? Por isso que quem está iniciando agora é importante que vocês verifiquem o nome das ruas para ver se não tem nenhuma rua repetida. Tá? Porque quando você cadastra um domicílio, caso você erre alguma letra ali do nome da rua, você vai estar duplicando aquela rua naquela relação de ruas de vocês. Então é importante que vocês verifiquem ver se não tem ruas repetidas. Se tiver, você vai precisar unificar essas ruas. Tá? Clicando no nome da rua, então você vai visualizar os domicílios pertencentes àquela rua. Clicando no domicílio, você vai visualizar a família que está cadastrada naquele domicílio. E clicando na família, você vai ver os cadastros individuais cadastrados naquela família. Agora eu vou mostrar para vocês como são feitas aquelas ações dentro do sistema SUS APS. Tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer antes de sincronizar o aplicativo SUS Território pela primeira vez. Tá? Que é arrumar as inconsistências e verificar se está faltando algum domicílio ou algum cidadão seu na sua área e microárea. Tá? Então primeiro você vai precisar entrar aqui na opção de relatórios, cadastro territorial. Então primeiro aqui tem a abinha de inconsistência, vocês vão emitir primeiramente a inconsistência de vocês. Tá? Então aqui nas inconsistências vocês selecionam a equipe de vocês, a microárea de vocês, clique na opção aqui de selecionar todo tipo de inconsistência, para aparecer todos os tipos de inconsistência no relatório. Tá? Feito isso, vocês cliquem em imprimir para gerar o relatório. Caso o relatório não apareça aqui do lado, é porque o navegador bloqueou a pop-up do relatório. Então basta você vir aqui no canto superior direito, clicar no íconezinho que vai aparecer aqui com um x vermelho e clicar em permitir. Tá? Feito isso, você clica em imprimir novamente para gerar o relatório. Gerando o relatório de inconsistências, vocês vão então resolver todas as inconsistências de vocês, de cadastros, e feito isso, você vai emitir o relatório dos domicílios e dos cidadãos de vocês, aqui na abinha de cadastro territorial. Tá? Então aqui na abinha de cadastro territorial, vocês vão selecionar a equipe de vocês, a microárea de vocês e clicar em imprimir. E vai gerar um relatório então, com todos os domicílios de vocês e todos os cidadãos de vocês. Tá? Caso vocês identifiquem nesse relatório que está faltando algum domicílio ou algum cidadão, então como mencionado anteriormente, vocês precisam estar verificando o cadastro desse domicílio, desse cidadão. Como vocês já vão ter resolvido todas as inconsistências, então o motivo pelo qual esse domicílio, esse cidadão não está aparecendo no relatório, não é porque ele está inconsistente, porque vocês já vão ter resolvido todas as inconsistências, então sobra a possibilidade de que esse domicílio ou esse indivíduo está cadastrado em outra área ou em outra microárea. Então você vai ter que vir lá no cadastro desse domicílio ou desse cidadão e estar verificando essa informação. Então vamos aqui. Então vamos fazer de conta então, que é o domicílio que está faltando ali naquele relatório. Então
Então você vem aqui no cadastro domiciliar e procura pelo cadastro daquele domicílio. Tá? Você vem aqui no funil, você pode procurar aqui pelo nome do logradouro ou pelo CNS do responsável por aquele domicílio. Tá? Eu vou procurar aqui então pelo nome de um logradouro. Sempre seleciona essa opção aqui embaixo, porque essa opção é para que apareça no resultado da busca os cadastros que já foram enviados para o Ministério da Saúde, tá? Como mencionei anteriormente, toda meia-noite o ESUS APS envia os cadastros para o Ministério da Saúde. Então, se você não selecionar essa opção, não vai aparecer esses cadastros que já subiram para o Ministério da Saúde, tá? Então, seleciona essa opção e clica em pesquisar. Então, aqui nesse exemplo vai aparecer todos os domicílios cadastrados na rua geral, tá? Então aqui você identificando o domicílio que você verificou que está faltando lá no relatório, você vai clicar na lupa para verificar em qual área e microárea que ele está cadastrado, tá? Só clicar na lupa, verificar aqui em cima qual é a equipe que ele está cadastrado, que é a equipe que define a área que ele pertence, e qual a microárea que ele está cadastrado, tá? Então aqui você já vai verificar então que vai estar numa área ou microárea diferente da sua, tá? Então você pode voltar ali e clicar no ícone de atualizar, tá? Ao clicar em atualizar, você vai atualizar então a área e microárea daquele cadastro domiciliar que não estava aparecendo para você lá no relatório do seu território. Então, aqui em cima já vai preencher as informações automaticamente de vocês, como falado anteriormente. As informações aqui em cima são preenchidas automaticamente com as informações de quem está realizando o registro dessa ficha, tá? Vocês podem estar alterando essas informações, mas aqui não é o caso, né? Vocês vão querer atualizar essa ficha para justamente deixar na mesma área e microárea que a sua, para que apareça novamente lá no relatório. Então vocês só confiram que está tudo certo. O INE aqui não preencheu automaticamente porque eu não estou vinculado aqui a nenhuma equipe. No caso de vocês vai aparecer aqui a equipe de vocês. Basta vocês clicarem aqui na data e selecionar a data atual e verificar então aqui a microárea se está tudo correto. Caso queiram aproveitar para estar verificando outras informações, vocês também podem. Caso contrário, basta ir lá embaixo e clicar na opção de salvar. Então, salvando, vocês vão estar verificando que essa barrinha aqui do lado do cadastro do domicílio que vocês acabaram de alterar não vai estar mais cinza, vai estar azul, tá? Cinza quer dizer que esse cadastro já subiu para o Ministério da Saúde. Azul quer dizer que não subiu ainda, tá? Então, como vocês vão ter acabado de atualizar esse cadastro, essa atualização não vai ter subido ainda para o Ministério da Saúde, tá? Como falei anteriormente, só meia-noite que esses cadastros são enviados para o Ministério da Saúde. Então, se você atualizar e emitir o relatório novamente, esse cadastro ainda não vai aparecer para você, tá? Porque aqui ainda vai estar azul, esse cadastro ainda não subiu para o Ministério da Saúde, e como eu falei anteriormente, cadastros que ainda não subiram para o Ministério da Saúde, eles não constam nos relatórios, tá? Então você vai precisar esperar o dia seguinte, quando essa ficha já vai ter sido enviada para o Ministério da Saúde, para então emitir o relatório novamente lá do cadastro territorial, para estar visualizando esse domicílio que vocês alteraram, tá? Que estava cadastrado em outra área e microárea e que agora vocês alteraram para a sua área e microárea, tá? Mesma coisa o cidadão. Se o cidadão está aparecendo para vocês lá no relatório de cadastro do cadastro territorial, tá? Vocês entram no cadastro desse indivíduo, né? Abre aqui o cadastro individual, procura esse indivíduo pelo CNS dele ou pelo nome dele. Vou procurar aqui por um nome genérico, teste, tá? Nome do cidadão teste, e lembre-se também que vocês precisam selecionar essa opção aqui para incluir no resultado da busca os cadastros já enviados para o Ministério da Saúde. Tá? Feito isso, vocês cliquem em pesquisar. Então aqui apareceu para mim todos os cidadãos cujo nome é teste, tá? Então, localizando o cidadão aqui que vocês identificaram que não está aparecendo lá no relatório de vocês, do cadastro territorial de vocês, vocês vão clicar. Vocês já podem clicar diretamente em atualizar, ou caso vocês queiram
verificar em qual área ou microárea está cadastrado, né? Vocês podem clicar aqui na lupa em visualizar, que daqui vocês vão conseguir verificar também quem atualizou por último esse cidadão, tá? Então é importante que vocês até verifiquem essa informação, porque caso algum outro agente comunitário tenha mudado de forma equivocada esse cadastro desse cidadão, é importante que vocês cobrem esse ACS, né, o porquê de que ele alterou a área e microárea do seu cidadão, tá? Fazendo com que ele sumisse lá do aplicativo ESUS Território de vocês. Tá? Aqui em cima você vai conseguir ver o CNS de quem alterou por último a ficha. Tá? Caso vocês queiram estar verificando a quem pertence esse CNS, basta copiar aqui, entrar lá no site do CNES. Tá? Você pode entrar no site do CNES e estar verificando a quem pertence aquele cartão nacional ali. Só clicar aqui no consulta profissional, colar aqui o CNS daquele profissional, vocês vão estar verificando de quem é aquele profissional. Aqui nesse caso, esse CNS que está lá cadastrado não existe, tá? Não pertence a ninguém. Cadastrado no cartão nacional incorreto ali. Feito isso, né? Verificado quem que alterou por último, vocês podem estar atualizando a ficha para que esse cidadão volte a aparecer para vocês lá no relatório do cadastro territorial de vocês. Então basta clicar lá na opção de atualizar. Então, como mencionado anteriormente, o cabeçalho aqui preenche automaticamente com as informações de vocês. Tá? Então basta você selecionar a data. Está verificando aqui a microárea, se está correta. Caso vocês queiram estar verificando alguma outra informação, vocês também podem. Caso contrário, é só rolar a barrinha lá para baixo e clicar em salvar. Feito isso, no mesmo caso que o cadastro domiciliar, essa barrinha aqui do lado, ela vai ficar azul, porque vocês acabaram de atualizar essa ficha. Tá? Então vocês vão ter que esperar o dia seguinte, quando essa ficha já vai ter sido enviada para o Ministério da Saúde, para então emitirem um relatório aqui novamente do cadastro territorial e estar visualizando então o cadastro daquele cidadão que vocês alteraram no dia anterior. Tá? Você já vai aparecer novamente o indivíduo aqui para vocês. Tá? Então esses dois processos vocês precisam fazer antes de realizarem a sincronização pela primeira vez. Tá? Que é arrumar as inconsistências e arrumar e verificar se está faltando algum indivíduo ou algum domicílio de vocês, aqui no relatório do cadastro territorial de vocês, onde vocês vão filtrar pela equipe de vocês e pela microárea de vocês. Então o ESUS APS basicamente você vai usar para isso, tá? Para estar verificando as inconsistências de vocês, que deve ser feita essa verificação periodicamente, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, tá? Porque cadastros inconsistentes, como mencionado anteriormente, eles não vão para o ESUS Território e também eles podem acarretar na perda de recursos, tá? Porque alguns recursos eles tomam por base a quantidade de cadastros no sistema. Então, e esses cadastros inconsistentes eles não contabilizam. Então essas inconsistências podem também acarretar na perda de recursos, tá? Então é importante que vocês pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana estejam verificando essas inconsistências de vocês. Tá? Então o ESUS APS vocês vão usar para verificar essas inconsistências e para estar verificando como está o cadastro dos domicílios de vocês e dos indivíduos de vocês. Está faltando algum cadastro, e caso esteja faltando algum cadastro, domicílio ou indivíduo, basta você entrar lá na ficha desse domicílio desse indivíduo e estar verificando as informações que lá estão cadastradas, tá? Para verificar se estão na mesma área microárea que você. Para caso não estejam, você está arrumando essa informação. Aqui a ficha de visita domiciliar, como vocês vão estar utilizando o aplicativo ESUS Território, vocês não vão precisar mais utilizar aqui do sistema do ESUS APS. Vocês vão utilizar lá no ESUS Território. Lá vocês vão registrar as suas visitas domiciliares. Então, aqui no ESUS APS, basicamente vocês vão usar só essas duas opções de cadastro, que é o domiciliário e o individual, e basicamente vão usar apenas esse relatório, que é o de cadastro territorial, para então estar arrumando as inconsistências de vocês e estar verificando se todos os domicílios e indivíduos de vocês constam aqui no relatório do
território de vocês. Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês as informações principais que vocês precisam saber para estar, então, utilizando o aplicativo ESUS Território. Como mencionado anteriormente, o aplicativo ESUS Território organiza o cadastro de vocês numa certa hierarquia, tá? Então, primeiro ele vai mostrar para vocês o nome das ruas de vocês, tá? Aqui na tela inicial. Lembrando que na tela de login você pode estar filtrando os cadastros de vocês pela microárea de vocês. Tem lá o campo de microárea que vocês podem preencher. Então você vai visualizar somente os cadastros de vocês. Agora, se vocês não preencherem o campo de microárea lá na tela de login, aí vocês vão acabar vendo também as ruas dos outros agentes comunitários de saúde pertencentes à sua área, tá? Então é importante que vocês já preencham lá para estar visualizando realmente só os cadastros, só as ruas aqui no começo, né, que pertencem a você, tá? A sua área e microárea. Então aqui vai mostrar as suas ruas, né? E se você clicar no nome da rua, você vai visualizar os imóveis que estão cadastrados naquela rua. Clicando no domicílio, você vai visualizar a família que foi cadastrada dentro daquele domicílio, e clicando na família, você vai visualizar os cadastros individuais dos integrantes daquela família. Nessa versão do aplicativo ESUS Território, ele está agrupando agora as ruas pelo bairro, tá? Então aqui no nosso exemplo de Sorocaba, a gente tem 2 bairros cadastrados: o bairro Rua Geral Sorocaba de Fora e o bairro Sorocaba de Dentro. Aqui de cara a gente já identifica um erro, né? Foi cadastrado um bairro com o nome Rua Geral Sorocaba de Fora, tá? Então a gente já tem que arrumar esse erro aqui também. Então, clicando aqui no bairro, tá, vai aparecer as ruas que pertencem àquele bairro. Então aqui no bairro Rua Geral Sorocaba de Fora possui um logradouro, que é a Rua Sorocaba de Fora, tá? Onde foi cadastrado 182 imóveis, tá? Aqui aparece a informação de quantos imóveis foram cadastrados naquela rua. E aqui no bairro Sorocaba de Dentro foram cadastrados 2 logradouros, tá? A Geral de Sorocaba de Dentro e a Rua Geral Sorocaba de Dentro. Aqui também já identificamos outro erro, né? Trata-se de uma duplicidade. Inclusive também o tipo de logradouro vocês não precisam escrever no nome, tá? Tipo de logradouro vocês já selecionam antes. Então aqui, ó, é Estrada Geral de Sorocaba de Dentro. Esse cadastro está correto. Agora esse aqui está incorreto, ó, Estrada Rua Geral Sorocaba de Dentro. Não faz sentido, tá? Então não tinha necessidade de colocar o rua aqui ou estrada aqui, tá? Então o que a gente precisa fazer? Unificar esse cadastro que está escrito incorretamente com esse daqui, tá? Então dentro desse logrador aqui a gente pode visualizar que tem um imóvel lá dentro, ó. Tem a informação aqui em cima que tem um imóvel cadastrado nessa rua aqui, tá? Então a gente quer que esse um imóvel aqui vá para dentro dessa rua aqui, tá? Tem 238 imóveis e que está escrito corretamente aqui, tá? Então para unificar esses logradouros a gente vem aqui nessa opção, nesses 3 risquinhos aqui em cima no canto superior esquerdo, e clica na opção unificar logradouros. Aqui no logradouro de origem a gente seleciona o logradouro que está escrito incorreto, tá? Então, vamos selecionar aqui, vamos digitar Sorocaba para localizar aquele logradouro que está escrito Rua Geral Sorocaba, né? Rua Geral Sorocaba de Dentro. Então, em cima, lembre-se sempre, em cima é o nome do logradouro que está escrito errado. E embaixo é o que está escrito correto. Então, a gente vai procurar também por Sorocaba. Então aqui, ó, Estrada Geral de Sorocaba de Dentro. Esse é o correto. Então aquele um imóvel que está aqui nesse logrador aqui, vai para esse aqui, do destino, tá? Feito isso, basta clicar em finalizar e clicar em confirmar. Ó, unificação concluída com sucesso. Basta clicar em OK. Pronto. Já unificamos aqueles logradouros que estavam duplicados. Agora, no bairro Sorocaba de Dentro, existe apenas um logradouro, que é a Estrada Geral de Sorocaba de Dentro, tá? Então já está correto.
Aqui, no bairro que foi escrito incorretamente, a gente vai precisar arrumar também. Então, como se edita o nome aqui do bairro? Basta você clicar ali no canto superior esquerdo, nos três risquinhos, e editar logradouro, tá? Anteriormente a gente foi em unificar, porque a gente queria unificar os logradouros que estavam duplicados. Agora a gente quer editar o nome do logradouro, quer editar o bairro ali, né? Mas aí você, localizando o logradouro, você consegue editar o bairro. Ó, editar logradouro, basta aqui selecionar o logradouro que você quer editar. Então a gente vai botar aqui Sorocaba, tá? Aqui a gente vai editar aqui, ó, Rua Sorocaba de Fora, bairro Rua Geral Sorocaba de Fora. Então a gente quer editar esse bairro aqui que não existe, né? Na verdade o bairro é Sorocaba de Fora, né? Então a gente vai clicar aqui nessa rua e vai editar o bairro, ó, tá? Bairro Rua Geral Sorocaba de Fora. Então a gente vai tirar aqui o Rua Geral, deixar só Sorocaba de Fora. Então o bairro agora vai passar a se chamar Sorocaba de Fora, o bairro relacionado àquela rua, né, que se chama Sorocaba de Fora. E na verdade o nome do logradouro aqui, acredito que seja Geraldo Sorocaba de Fora, né? Então o nome da rua é Geraldo Sorocaba de Fora e o bairro é Sorocaba de Fora. Então a gente também poderia estar atribuindo uma microárea a esse logradouro, tá? Mas assim, como existem logradouros que são divididos, ou seja, parte da rua é de responsabilidade de um agente e o restante da rua é de responsabilidade de outro agente, aí nesse caso a gente não conseguiria cadastrar a microárea, né? Aqui vocês também podem estar mudando o tipo de logradouro, acredito aqui que não seja rua, né? Como o outro, acredito também que seja estrada, né? Estrada Geral de Sorocaba de Fora. Então basta procurar aqui por estrada, tipo de logradouro estrada, selecionamos, então ó, tipo de logradouro estrada, Estrada Geral de Sorocaba de Fora. O outro é Estrada Geral de Sorocaba de Dentro, né? Então vai ficar que nem o outro. Então basta clicar em finalizar. Finalizando, confirmar. Pronto. Então agora temos o bairro Sorocaba de Dentro e o bairro Sorocaba de Fora, tá? Então dentro do Sorocaba de Dentro, do bairro Sorocaba de Dentro, temos um logradouro que é a Estrada Geral de Sorocaba de Dentro. E dentro do bairro Sorocaba de Fora temos um logradouro que é a Estrada Geral de Sorocaba de Fora, tá? Então agora aqui os logradouros já estão corretos. Então aqui no menu de opções ainda você vai ter a opção de sincronizar, tá? Essa opção também tem lá na tela de login, tá? Você pode sincronizar lá na tela de login ou sincronizar por aqui. Aqui tem a opção de inconsistências de sincronização. Não confundir essa opção com os relatórios de inconsistências de cadastro lá do ESUS APS, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui vai aparecer somente as inconsistências que ocorrerem na sincronização aqui do aplicativo, tá? Não tem nada a ver com inconsistências de cadastros. As inconsistências de cadastro você vai conseguir visualizar somente no ESUS APS. Aqui ainda tem alguns mapas. Tem aqui os cadastros dos cidadãos de vocês. Vocês vão poder visualizar através dessa opção aqui. Vocês também vão poder visualizar alguns tipos de relatórios, clicando nessa opção aqui. Também tem a opção de unificar logradouros, que a gente já viu agora há pouco. A opção de editar logradouro, que também já vimos agora há pouco. Aqui essa opção de trocar lotação é só quando o profissional tem mais de uma lotação, que não é o caso de vocês, tá? Aqui obter ajuda sobre e sair do aplicativo, tá? Então essas são as opções disponíveis aqui no menu de opções. Então aqui agora clicando no nome da rua, a gente vai visualizar os domicílios cadastrados, tá? Então vou clicar aqui na Rua Geral de Sorocaba de Dentro para visualizar os domicílios cadastrados nessa rua. Então aqui tem os domicílios cadastrados na rua, tá? Então clicando no domicílio a gente vai ver a família, como falado anteriormente, seguindo aquela hierarquia. Agora clicando no domicílio, a gente vai visualizar a família cadastrada dentro daquele domicílio. Aqui a gente consegue
editar o cadastro do domicílio, né? Editar imóvel, autorizar imóvel. E também podemos editar o cadastro da família ou o cadastro individual, né, dos indivíduos que integram aquela família. Tá? Também aqui vocês têm já o botão para realizar a visita, né, tanto da família quanto dos indivíduos daquela família. Então sempre que vocês vão numa residência, vocês vão registrar a visita da família, né? O do cidadão, especificamente, aí teria que verificar se vocês foram ao domicílio para prestar um atendimento a um cidadão específico daquela família, aí vocês vão registrar também a visita daquele cidadão em específico, tá? Aqui a gente tem a opção ainda de adicionar cidadão, né, que a gente vai adicionar uma ficha de cadastro, né, individual. Então vocês só vão selecionar essa opção se vocês tiverem certeza que esse cidadão já não está cadastrado no ESUS APS, né? Primeiro é importante que vocês verifiquem no ESUS APS se esse cidadão realmente ainda não foi cadastrado, senão vocês vão estar duplicando o cadastro desse cidadão, como falado anteriormente. Tá? Vocês também podem adicionar outra família nesse domicílio, né? E essas seriam as principais informações, então, né, que vocês podem estar registrando no aplicativo ESUS Território. Ó, aqui ainda tem opções de ver condições da moradia, né, que vai aparecer os dados já cadastrados nesse domicílio também. O que nós temos mais aqui? Aqui vocês também podem realizar filtros, né, para verificar um cidadão em específico ou localizar um imóvel em específico, tá? Ou por alguma determinada característica, né? Buscar um cidadão por faixa etária ou um imóvel por tipo de imóvel e por aí vai. Então, estas seriam as opções que vocês têm aqui no aplicativo ESUS Território. Então, clicando aqui no mais, a gente vai ter outras opções também. Aqui você vai clicar, aqui você vai adicionar então cadastro de imóvel. Então, clicando ali no mais, vai abrir a ficha de cadastro de domicílio. Tá? Quando vocês estão aqui na relação de domicílio, se vocês clicarem aqui no mais, vocês vão gerar uma nova ficha de domicílio. E como mencionado anteriormente, é importante que vocês sempre reciclem uma ficha de domicílio duplicado, né? Então vocês utilizem as fichas de domicílio duplicados para então fazer uma higienização no sistema, né? Para que essas fichas não fiquem no sistema poluindo e aumentando as chances de equívoco, né? Então, quais seriam as outras opções que a gente tem aqui no sistema? Vamos verificar. Então, seria basicamente isso. Aqui na tela inicial tem essa opção de filtros também, né? Aqui você também é a mesma opção lá dos filtros que tem na tela, na relação de domicílios, né? A mesma opção aqui, que é essa daqui. Então, seria isso, tá? Essas seriam as funcionalidades básicas do sistema do aplicativo ESUS Território.